7h48, 7h48, reflexão do dia. Se você puder, pegue sua Bíblia, iremos refletir na palavra de Deus por alguns minutos. E se você estiver em casa, estiver no lugar que pode pegar a Bíblia, vai ser bênção. Se você não puder pegar, vai ser bênção, porque você vai ouvir e você é abençoado conforme a palavra de Deus. Vamos para Mateus capítulo 7 e ler alguns versículos. Versículo 24, já lemos e falamos aqui sobre esse texto, mas hoje vamos falar sobre uma outra perspectiva. É um texto bastante conhecido e poderoso, né? Bastante conhecido, porém poderoso. Mateus 7 e 24 diz assim, fala sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Queridos, esse texto, como falei, é um texto bastante conhecido, né? A casa firmada sobre a rocha, a casa edificada sobre a areia. Jesus fala sobre esse texto de forma tão objetiva e prática, e é sobre esse texto sim, mas trazendo alguns exemplos de famílias, de casa, mas casa como família. A nossa casa, quando a gente fala que aquele versículo, não é, que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente fala sobre a família, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. A gente faz menção à família. E eu queria falar da família, as famílias que têm por fundamento a palavra de Deus, as famílias que têm por fundamento Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, não é? A palavra, o verbo encarnado é Jesus. E Jesus, ele, como a palavra de Deus, também nós precisamos, é necessário que nós edifiquemos as nossas vidas e as nossas famílias na palavra, em Jesus Cristo. E eu queria trazer alguns exemplos de casas fundamentadas na palavra, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e trazer isso para nós como um exemplo. Queridos, a família não deve ser edificada, projetada em pensamentos de teóricos, não é? De psicólogos, de psiquiatras, de coaches que hoje tem, né? Coaches de plantão. Não, a família não deve ser edificada ou projetada em cima de palavras vazias, vãs filosofias. Não é por aí. A palavra de Deus nos ensina que a nossa casa deve ser edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus, a pedra é Jesus e a palavra é Jesus. E a gente vê que algumas pessoas às vezes estão preocupadas de ouvir um conselho, uma ideia de alguém, o que é que tal pessoa diz, um terapeuta familiar, né, um teórico, alguém conhecido, o que é que fulano e cicrano diz, e a gente esquece que a nossa base é a palavra de Deus. Mas nesta manhã, a palavra de Deus nos lembra que a nossa família deve ser edificada sobre a rocha que é Cristo, baseada na palavra de Deus. Jesus disse que quem escuta e pratica é como um homem prudente. E a gente tem muitas vezes ouvido a palavra e muitas vezes não praticamos. E por isso que às vezes acontecem algumas coisas na nossa família que não agrada a Deus e traz disfuncionalidade à família. Muitas vezes nós ouvimos, sabemos e até citamos os textos, né? Especialmente para nós mulheres, né? A mulher sábia edifica a casa, né? Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de rubis. A gente conhece esses textos, a gente cita, né? Me referindo diretamente agora às irmãs, que eu sei que a maioria, né, do público no programa, né? Tanto é que o nome é A Mulher e Seus Desafios, a maioria de irmãs. E muitas vezes, queridas, nós ouvimos, né? Muitas vezes sabemos e citamos de cor, citamos para as nossas amigas, mas às vezes falta a prática. A gente falta praticar o que a palavra de Jesus
nos diz, do que as palavras de Jesus, do que a palavra de Deus nos diz. E a palavra diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, porém praticantes. E Jesus diz que aquele que escuta as palavras, as minhas palavras, Jesus diz, e as pratica, é como um homem prudente. Mas os que ouve e não cumpre, é como um homem imprudente, um homem insensato. Então, ouvir é muito bom, somos abençoados quando ouvimos. Sim, somos abençoados. Porém, não podemos só ficar como ouvintes, porém, devemos ficar também na posição de praticantes da palavra. E aqui temos alguns textos, alguns personagens bíblicos que podemos perceber que Jesus entrou na família, Jesus entrou na casa. E Jesus trouxe uma mudança, porque onde Jesus chega, acontece uma mudança. Onde Jesus chega, acontece uma verdadeira transformação de ambiente. Jesus transforma o coração das pessoas. E quando as pessoas são transformadas, algo diferente acontece. Um ambiente familiar, um ambiente do trabalho, um ambiente até onde você está com seus amigos, muda. E eu sei disso porque a gente primeiro, nós somos servos de Deus e sabemos disso na prática, mas também sabemos dos irmãos que falam e testificam que quando Jesus, que não eram crentes, que não serviam a Deus, não temiam a Deus, mas a partir do momento que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, às vezes é aquela pessoa sozinha em casa, crente, mas o ambiente já mudou, porque tem uma pessoa crente, temente a Deus, temente a palavra, e através daquele testemunho outros foram salvos, e toda a família foi salva através do testemunho, muitas vezes, de um membro da família, porque quando Jesus entra na família, Jesus faz a diferença, ainda que seja apenas um. E alguns exemplos de famílias que ouviram as palavras de Jesus, eu quero trazer aqui neste momento. Pessoas que ouviram as palavras de Jesus e não só ouviram, mas decidiram praticar aquilo que estavam ouvindo. E é justamente como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que foi o texto que a gente leu. Aqui, num dos evangelhos, nós temos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu é um exemplo de uma pessoa, de um homem, um chefe de família, que ouviu a palavra de Deus e também diligentemente resolveu praticar. Não vou ler o texto todo devido ao tempo, mas você pode achar o texto em Lucas capítulo 19. E a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, ele era chefe dos publicanos e ele era um homem rico. E ele desejava ver Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele desejava ver Jesus. Quando ele soube que Jesus estava passando, ele tinha tanto desejo de ver Jesus, que ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus vê Zaqueu. Zaqueu consegue ver Jesus e Jesus também vê Zaqueu. Jesus, como Deus onisciente, sabia do desejo do coração de Zaqueu. Sabia da curiosidade de Zaqueu. Zaqueu tenta ver Jesus, mas Jesus já havia visto Zaqueu antes mesmo dele subir na figueira. Versículo 5 do capítulo 19 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E versículo 6 diz assim: aí apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria, não é? Versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu, ele experimenta receber Jesus em sua casa e ouvir as palavras de Jesus. E naquele momento que Jesus estava ali, com certeza, Jesus pregou para Zaqueu, falou do reino de Deus, falou sobre salvação, falou para ele sobre tudo aquilo que o Pai lhe enviou a fazer aqui, para querer pregar o reino de Deus. E quando Zaqueu ouve, a Bíblia diz que ele diz ao Senhor: Senhor, se eu fiz alguma coisa, eu vou dar tudo que eu tenho, a metade dos meus bens aos pobres. E se eu fiz alguma coisa, se eu defraudei, se eu corrompi, se eu fiz alguma coisa ilícita como coletor de impostos, muito provavelmente ele tinha feito. Mas ele disse: se eu fiz, eu vou restituir 4 vezes mais.
Então veja que não é só o ouvir, porque ele recebe Jesus em sua casa e ele ouviu a Jesus. Jesus não ficou lá calado. Jesus não perdia a oportunidade. Jesus ele aproveitava as oportunidades para pregar sobre o evangelho do reino. Então, uma vez que Jesus prega para Zaqueu, ele ouve as palavras de Jesus e a consequência disso, o resultado disso, é que ele decide mudar de vida, restituir a alguém que ele defraudou. E também ele percebeu que ele era rico e o que ele tinha era tanto que não precisava daquilo. Ele disse: eu vou pegar metade do que eu tenho e dar para os pobres. Houve fruto de arrependimento em Zaqueu. Porque a Bíblia fala, né, João Batista falava que deveríamos produzir frutos de arrependimento, né, quando ele estava pregando o precursor de Jesus, antes mesmo de Jesus entrar no cenário. Jesus já estava, né, aqui na terra, mas ainda não tinha revelado o seu ministério, não tinha iniciado o ministério. João Batista diz que dizia para os judeus: vocês devem produzir frutos de arrependimento. E a gente vê na prática, na vida de Zaqueu, o fruto do arrependimento. Uma vez que ele recebe Jesus em sua casa, que ele ouve Jesus, ele diz: Senhor, eu quero distribuir a metade dos meus bens para os pobres. E se eu fiz alguma coisa ruim, se eu cobrei demais, se eu fraudei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele poderia restituir, já estava de bom tamanho, o valor que foi defraudado, não é? O valor que foi tirado daquela pessoa. Se ele devolvesse, já tinha feito justiça, estava sendo justo, devolvendo. Ele não quis só devolver, disse: eu vou restituir 4 vezes mais. Aí por isso que Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E Jesus finaliza dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja em Mateus 7. Em Mateus 7, Jesus diz que era necessário o homem firmar sua casa sobre a rocha. Então, em Mateus 7, queridos, a Bíblia diz que o homem que firmasse, que ouvisse a palavra e praticasse, seria como um homem prudente. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele não somente ouviu, mas ele colocou em prática tudo o que ele ouviu de Jesus. Ele tinha uma curiosidade de ver Jesus, de conhecer Jesus. Com certeza seus amigos já tinham falado de Jesus. Olha, tem um mestre aí andando, pregando, falando umas coisas diferentes. A gente tem que ouvir esse homem. E surgiu aquela curiosidade, mas ele recebe Jesus em sua casa. E Jesus, a Bíblia não diz diretamente que Jesus falou alguma coisa para Zaqueu diretamente, mas isso está implícito no texto. E Jesus, ele ouve Jesus e depois disso ele é transformado pelas palavras e pela presença de Jesus. Por isso que Zaqueu, a gente sabe que Zaqueu, ele é esse exemplo de uma pessoa que decidiu edificar a sua casa sobre a rocha. E é isso que acontece com Zaqueu, não é? E é interessante que a mudança acontece diante dos olhos, né? A mudança acontece diante dos olhos de Jesus, porque é tão impactante que ele diz: eu faço, Senhor, eu distribuo meus bens, eu quero mudar de vida. Então, quando a gente tem Jesus como alicerce, a vida é mudada. Zaqueu, como chefe daquela família, ele impactou toda a sua família, porque essa mudança de doar a metade dos seus bens para os pobres impactou até a funcionalidade da família, porque se a metade dos seus bens saiu, ele agora deveria viver de uma forma mais prudente, porque agora tinha menos dinheiro, né? Tinha menos bens. Impactou toda a família, com certeza. Sua esposa ficou assim, surpresa com aquela atitude de seus filhos, e foi bênção. Zaqueu decidiu não somente ouvir, mas também ser praticante da palavra de Deus. Outra pessoa, queridos, que recebeu Jesus com júbilo foi Lázaro e sua família. E é interessante que Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro também não era só amigo de Jesus. Não sabemos se Lázaro era um amigo da infância, não sabemos se Lázaro era um amigo da juventude de Jesus, mas a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E veja que eles eram amigos de Jesus, e isso não impediu deles passarem por uma dificuldade, por uma provação.
por uma doença, que foi o caso de Lázaro. Lázaro adoece, e Lázaro morre. Jesus demora a chegar, os irmãos conhecem bem a história. Mas aquela família ela é tão impactada por Jesus que eles também recebiam Jesus na sua casa. Tem um momento que Jesus vai na casa vai lá em Betânia, né? E fica na casa de Lázaro e Marta e Maria, e Marta está preocupada, servindo, Maria está aos pés de Jesus ouvindo. Aquela família estava sempre com Jesus, já tinha recebido Jesus em sua casa. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando a família está edificada sobre Jesus, é diferente a postura dessa família. Veja que quando Lázaro adoece, melhor dizendo, quando Lázaro adoece, as suas irmãs mandam chamar Jesus. Jesus demora. Claro que Jesus tinha outro plano, né? O plano de Jesus era ressuscitar Lázaro. Então, houve toda aquela demora. Quando Jesus vai chegando lá em Betânia, não é? João 11, para a gente ganhar tempo, as irmãs de Jesus repetem a mesma coisa, a convicção que elas tinham no coração. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas elas não murmuram, elas choram, elas lamentam, elas são consoladas por Jesus. Depois disso, Jesus ressuscita Lázaro. Acontece um jantar depois na casa deles, né? Depois de 6 dias, João 12, não é? Diz que depois de 6 dias, lá em Betânia acontece uma casa, não é? Em Betânia, e Jesus está lá com Lázaro, Marta e Maria, Maria servindo. Depois Maria decide quebrar, não é, um unguento de nardo puro e ungir os pés de Jesus. Você observe, querido, que na casa que tem Jesus tem devoção, tem entrega. Na casa que tem Jesus tem culto a Deus. Eu não estou falando de culto de cantar os 3 hinos, de ler a palavra, que isso também é culto, é claro, mas estou falando de culto de adoração. As pessoas têm um comportamento diferente. Na casa que tem Jesus, existe adoração a Jesus, existe devoção, existe entrega. E é o que acontece no jantar lá em Betânia. Maria decide demonstrar todo o seu amor por Jesus com aquele nardo puro, e unge os pés de Jesus, que era um perfume muito caro, era algo muito caro. Ela decide fazer algo para mostrar o seu amor por Jesus. A casa que é edificada sobre a rocha, que é Jesus, tem adoração, tem entrega, tem amor, tem paixão por Jesus, tem desejo de ouvir Jesus. Se a sua casa está edificada sobre Jesus, sobre a rocha que é Jesus, você e sua família terá desejo de adorar a Jesus. Se está faltando desejo de adorar a Jesus, está faltando adoração aí, organiza o altar e com certeza vai descer fogo, vai ter holocausto, vai ter entrega e vai ter adoração em nome de Jesus. E para a gente finalizar nos exemplos bíblicos, porque o tempo já nos alerta aqui a hora, eu queria falar de Jairo. Os irmãos, nenhuma dessas histórias aqui é história nova, né? Os irmãos já conhecem essas histórias. Estamos falando da casa fundamentada nas palavras de Jesus, baseada em Mateus capítulo 7. Veja o que acontece com Jairo. Sua filha estava muito doente, e a sua filha, depois de um tempo, ele vai lá, né, pedir para Jesus, né, ir lá e curar ela, né? Está em Lucas, no capítulo 8, ele pede para Jesus ir lá curar. Interessante que Jesus, aparentemente, ele não chega atrasado, né? Mas aparentemente Jesus se atrasa. Era como o caso de Lázaro. Na nossa visão, queridos, humana, Jesus se atrasa. Mas, na verdade, Jesus nunca se atrasa. Ele só chega na hora certa, né? No caso de Lázaro, ele chegou na hora certa de ressuscitar Lázaro. No caso da filha de Jairo, ele chega na hora certa de ressuscitar a filha de Lázaro. De Jairo, melhor dizendo. Então, veja que não é atraso. O que para nós é atraso, para Deus é o tempo certo, o tempo determinado. Não é isso que a Bíblia diz, que tudo tem seu tempo, né? E aí Jairo vai buscar Jesus e diz a Jesus, não é, que ele era um principal, né, das sinagogas, um dos príncipes da sinagoga. Ele era um homem importante, né? E esses homens não chegavam perto de Jesus, mas ele ouve falar de Jesus, né? A fé cresce no seu coração e ele vai buscar Jesus, porque a sua filha, sua única filha de 12 anos, estava, né, à beira da morte, estava muito enferma.
E aparentemente Jesus atrasa. Os irmãos lembram que no caminho tem uma mulher, né? Chamada mulher do fluxo de sangue, é o que a gente sabe dela, que toca em Jesus, ela é curada. Jesus ali tem mais um tempo, né, com aquela mulher, e chama a atenção de Jesus, enfim. Parece que aquilo ali está atrasando Jesus. Eu fico imaginando, queridos, a angústia daquele pai. A sua filha estava à beira da morte. Ele vai buscar Jesus. E no meio do caminho Jesus vai parando. E outras pessoas com certeza pararam Jesus, mas especificamente houve uma cura ali. Uma mulher que 12 anos sofria de um fluxo de sangue é curada. Então Jesus pergunta quem me tocou. E os discípulos, mas Jesus, todo mundo está te apertando. Como pergunta se alguém me tocou? E tem toda aquela situação ali, até que a mulher se revela. Tudo isso leva tempo, queridos, de acontecer. Não é como o texto bíblico, a gente, né, lê rapidinho e pensa que é rápido. Isso leva um tempo de Jesus, e quando Jesus deixa a mulher, né, quando Jesus ainda estava falando com aquela mulher do fluxo de sangue, chega o pessoal lá da casa dele e diz: olha, Lázaro, não precisa mais, não é, perturbar, não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu, né? Não incomodes mais Jesus, ela já está morta, não tem mais o que fazer. Aí Jesus diz para ele: não tenha medo, apenas creia. Jesus vai lá na casa de Jairo. Quando Jesus chega, a Bíblia diz no versículo 51, Lucas 8, 51, Jesus entra na casa, não permite que ninguém entre mais, porque já estavam ali, né? Aquele pessoal já chorando, né? Pranteando, né? As carpideiras que eram alugadas, né, já para aquilo, era um costume, né? Até hoje em dia, não exatamente dessa forma, mas em alguns países orientais ainda acontece esse costume, né, de irem para a casa do falecido para morrer, ainda que você não tenha nenhum vínculo com aquela pessoa. As pessoas vão para a casa do falecido para chorar, eu disse para morrer, para chorar e ficar naquela lamentação. Então veja, queridos, que já estavam ali pranteando, já estavam chorando, e toda aquela cena que a gente sabe de tristeza. Jesus chega na casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus ressuscita a menina. A gente não vai entrar mais em detalhe, mas é o que eu quero dizer, voltar para o texto para a gente concluir essa meditação. Aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. A casa de Jairo, a casa de Zaqueu, a casa de Lázaro, eram edificadas sobre as palavras de Jesus. Jesus disse para Jairo: Jairo, não tenha medo, não temas, apenas creia. Jairo pegou a palavra, segurou e foi com Jesus e levou. Porque Jairo poderia dizer: não, Senhor, demoraste tanto. A dor do coração de um pai nessa hora, a gente sabe que ele pode ter esse tipo de reação, né? Oh, Senhor, eu vim aqui te buscar, demorasse tanto, minha filha morreu, não precisa mais ir, já tá bom, não tem mais o que fazer. Mas Jesus diz: não tenha medo, creia. E ele crê naquilo. E ele pega aquela palavra e crê. E Jesus opera um milagre. Queridos, como é importante ouvir a palavra de Deus, mas não somente ouvir. Como disse, a Bíblia diz que a gente não deve ser apenas ouvintes, porém praticantes. É bom ouvir a palavra de Deus, ir para a igreja, ouvir a palavra, ouvir aqui a palavra através dos programas da Rede Brasil. Mas devemos sair da posição de ouvintes apenas e sermos praticantes. Muitos ouvem, mas não praticam. E é por isso que muitas vezes a família é afetada por causa disso. Às vezes os filhos são afetados, a nossa relação com o nosso esposo, o esposo com a esposa, nossa relação com os filhos e os demais da família. Não só do núcleo familiar, mas a família de forma abrangente. Porque muitas vezes a gente sabe teoricamente o que Jesus diz, o que a palavra de Deus nos diz, mas não praticamos. Nesta manhã, Deus te faz um convite, querida irmã, Deus me faz um convite para não ser apenas ouvinte, porém praticantes. Quando Deus fala da sabedoria, quando a Bíblia fala da sabedoria da mulher, né, a mulher sábia, a mulher prudente, eu preciso praticar a prudência na minha vida para ser essa mulher sábia e prudente. Quando a Bíblia diz que a mulher prudente, ela é elogiada na cidade pelos seus filhos, pelo seu marido, a mulher sábia, né? É porque existem características nessa mulher que faz com que a sua família elogie essa mulher. E a gente precisa ouvir e praticar. Quando a Bíblia diz que os pais devem ensinar seus filhos a palavra, não é, edificar sua casa, os pais têm que ouvir essas palavras e
colocar em prática. E a gente vê na prática aqui os 3 exemplos de Zaqueu, Jesus entrando na vida de Zaqueu, transformando a vida de Zaqueu, e a gente vê na prática a transformação, porque ele produz o fruto do arrependimento ali diante de Jesus. A gente vê isso na vida de Lázaro e suas irmãs, a devoção daquelas mulheres. A gente vê na vida de Jairo, que ainda que ele estivesse com sua filha morta, ele não deixou de crer no que Jesus falou. Nesta manhã, a palavra de Deus nos convida, o Espírito Santo de Deus nos convida. Querida irmã, querido irmão, a todos os ouvintes, Deus está nos convidando para deixarmos a posição de ouvintes para sermos praticantes. Quando praticamos a palavra de Deus, a nossa casa será edificada sobre a rocha. Isso não significa que a chuva não vai descer, que os rios não vão correr e que os ventos não irão soprar. Vai soprar vento, vai descer chuva e os rios vão correr e vão combater contra a nossa casa. Porém, como não somos apenas ouvintes, somos agora praticantes, a Bíblia diz que a chuva, o rio e os ventos não derrubaram aquela casa. Eles combateram a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É o versículo 25 de Mateus 7. Nesta manhã, que esse convite esteja aí no seu coração. Se tem alguma coisa que você ouve várias vezes, a palavra de Deus falando contigo, Deus te falando ao teu coração, te instruindo, pratique o que Deus está dizendo e você vai ver uma mudança total na sua casa, na sua família. Pratique a palavra de Deus e você vai ver uma mudança radical no seio da sua família. Eu creio nisso porque a palavra de Deus nos diz e a palavra de Deus nos garante que quando ouvimos e praticamos, vai haver dificuldade, sim, porque faz parte da vida humana. Vai haver dificuldade, vai haver chuva, rio, e vai haver vento, mas a casa vai permanecer firme. Nesta manhã, querida irmã, pratica a palavra de Deus e com certeza você e sua família serão abençoados e prósperos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.